Olá, aluno! Eu sou o professor Edivaldo e hoje vamos trabalhar o conteúdo sobre origem da ciência. Você provavelmente já deve ter pensado como ocorre a ciência, a função dela, da onde surgiu, a importância dela no nosso dia a dia. Isso ocorre facilmente, porque nós dependemos dela no nosso dia a dia. Por exemplo, uma ida a um consultório médico. As explicações que o médico lhe dá é baseada em conhecimentos científicos para explicar as razões das doenças e dos tratamentos. Muitas vezes ele até pede um exame mais moderno, de um equipamento recém-produzido. Esse equipamento ele é gerado a partir do quê? Da ciência. Então essa é a importância da ciência no nosso cotidiano. Então hoje eu convido você a estudar comigo a origem da ciência. Então, a ciência, ela tem origem do latim scientia, que significa o quê? O conhecimento atento e aprofundado de algo, aonde nós definimos ele como um conhecimento sistemático, sólido e bem fundamentado. Eles são adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de fenômenos e fatos, formulados sempre de forma metódica e racionalmente. A ciência, ela possui uma grande importância para a humanidade, pois vários benefícios, qualidade de vida são atribuídos graças a ela. Exemplo, vacinas, meios de comunicação, produtos de bens e consumo, tudo isso nos favorece na qualidade de vida. E da onde que ela vem? Da ciência. Mas se eu lhe perguntar, o que é ciência? Você sabe me responder? Provavelmente nós podemos dizer de forma simplória que a ciência é uma das formas de o homem abordar o universo. Como surgiu esses questionamentos humanos? Eles surgiram nos primórdios da nossa evolução, nas perguntas básicas de por quê, como, onde. Cronologicamente, a ciência teve início na Grécia Antiga, no pensamento científico por Aristóteles, aonde ele era um médico, mas possuía um interesse pelo mundo natural. Então, o que ele fazia? Ele observava os fatos que o cercavam para compreendê-los melhor. Já na ciência moderna, durante a Idade Moderna, Galileu Galilei, ele usa um método experimental na busca pela compreensão da natureza. Então ele sai de um campo mais filosófico, que era o que Aristóteles utilizava, e entra num campo mais experimental. Sendo que os objetivos da ciência, eles são diversos. Eu posso listar para vocês aqui alguns deles. Compreensão do mundo e do universo, prever situações, desenvolvimento de tecnologias, muitas vezes tecnologias limpas, que é o que está em ascensão, questão da sustentabilidade, a qualidade de vida do ser humano, compreender situações e comportamentos e exercer controle sobre a natureza. Esse controle, e não pelo domínio, pela força, mas sim pela compreensão de suas ações. Então, Galileu Galilei, ele criou o método científico, que é o quê? Um conjunto de regras para a obtenção do conhecimento. É aplicando o método científico que o pesquisador comprova suas teorias. Ele sai de um campo filosófico, onde ele somente pensava, possuía apenas a imaginação, algo lúdico, e começa a aplicar uma metodologia a ser seguida para comprovar estes fatos. Uma pesquisa, para ser verdadeira, diz ali, aplicação do método científico. Hoje em dia é necessário eu utilizar um método científico para fazer ciência. E qual que é a estrutura lógica desse método científico? Primeiro, nós enunciamos um problema. O que é o problema? A observação de um fato. A observação de um fato, ela pode ser um problema. Depois disso, eu vou formular uma hipótese, ou seja, eu vou investigar aquele fato observado. Testes experimentais da hipótese. O que eu vou fazer ali? Eu posso testar baseado nas hipóteses,
eu posso chegar a uma ação comprovada ou descartar aquela. Chegando no final, o quê? A conclusão, aonde eu vou ter o resultado obtido de tudo. Então, nessa imagem aqui, observe comigo, nós temos um fluxograma da metodologia científica. Então, nós fazemos uma observação, a gente faz uma pergunta acerca desta observação, formulamos uma hipótese, conduzimos o experimento, eu posso aceitar a hipótese, onde eu vou chegar ao resultado, a conclusão, ou posso rejeitar essa hipótese, descartá-la e criar uma nova hipótese. Um exemplo aqui para vocês, uma formulação de um problema. Do que é feita a ferrugem? De onde surge a ferrugem? Elaboração de hipóteses, então, as respostas provisórias que eu fiz e obtive através de uma pesquisa. A hipótese 1, a ferrugem surge do contato do metal com o ar. Essa é a minha hipótese primária. Mas eu tenho uma hipótese secundária. A ferrugem é provocada por micro-organismos que vivem no ar. Ou seja, eu tenho um problema, a ferrugem, e crio duas hipóteses em volta dela. Qual que é o próximo passo? Eu vou testar estas hipóteses. Então, durante a experimentação, eu faço o quê? A verificação se a hipótese é verdadeira ou não. Então, no caso da ferrugem, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os metais em contato com o gás oxigênio da atmosfera sem a presença de micro-organismos, testando a hipótese 1. Na hipótese 2, o que eu posso fazer? Deixar os metais entrarem em contato com os micro-organismos presentes no ar. Diante disso, eu vou chegar a uma conclusão. Essa conclusão, ela pode ser o quê? Obviamente que a ferrugem é o resultado entre os metais e o oxigênio. Então, eu aceito a hipótese 1 e descarto a hipótese 2. A ciência versus o senso comum. Algumas características que diferenciam estes dois. Características que a gente pode listar presentes na ciência. Utilizam-se de métodos científicos, nós acabamos de ver estes métodos. São produzidos quando o quê? Encontrados evidência, fatos, provas, pistas. Não é infalível ou inquestionável. A partir de um descobrimento, a gente pode formular uma teoria. Teoria, ela nunca acaba, ela sempre está sendo questionada ou sendo evoluída. Diferente do senso comum, que a gente não utiliza um método científico, nem precisa de evidência ou fatos. Depende do quê? Das crenças, da fé, das superstições de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. É explicado sem a necessidade de provas, ou seja, eu posso explicar do meu imaginário. Não preciso de provas para explicar, eu posso ter um sonho e explicar isso no senso comum. Então, no nível fundamental, dentro das áreas da ciência, nós as dividimos em 3. Ciências da natureza, que abrange biologia, química e física. Ciências humanas e sociais, geografia, história e psicologia. E ciências exatas e da terra, matemática, álgebra, estatística. O nosso conteúdo que nós trabalhamos, que dá origem na ciência no nível fundamental, ele abrange mais a multidisciplinaridade de biologia, química e física. Bom, espero ter ajudado vocês neste conteúdo. Desejo bons estudos e até o futuro.